A palavra é desconstrução, ruptura, quebra, rompimento, que culmina em libertação interior de tudo que fomos programados, condicionados. Para isso precisamos compreender primeiro que somos meros robôs ambulantes nessa vida ou nessa coisa que chamamos de vida, meus senhores e senhoras. Compreender-se é uma das tarefas mais difíceis dessa vida. Libertar-nos de nós mesmos, da nossa mente, dos nossos medos. Para isso precisamos derrubar nossos muros, todos e quaisquer que forem eles. Sairmos de nossas ilhas, nossas bolhas, transpor a barreira da mente, dos nossos medos, todos eles. Todos estamos no mesmo barco. Isso é um fato. Todos têm medo de alguma coisa, todo medo comum maior. Todos têm seus segredos de estado trancado a 7 chaves. E vamos morrer, descer a sepultura, levarmos esses segredos para o túmulo, pensando que ninguém sabe, o que todo mundo sabe. Tudo que nos enfiaram goela abaixo, que acreditamos ser verdadeiro, ser normal, ser real. De repente pode não ser. Você já levantou essa hipótese, meu amigo, minha amiga? E se tudo que lhe disseram não for verdade, ou quase tudo, talvez algumas coisas sim, outras não, cabe você investigar, entrar dentro de você, ser sincero, honesto com você. Não adianta mais iludir-se, enganar-se, equivocar-se. É preciso tirar as travas dos nossos olhos. Como estamos por dentro, senhores e senhoras? Aquém das câmeras, das lives, das redes sociais, quando a câmera entra em ação, o sorriso grampeado. Cada um sabe onde o seu calo aperta, não é verdade? Então, por mais que nos maquiemos de bons moços, de inteligentes, de moralistas, por mais que pousemos de santo, com ar de santidade, de pureza, de isenção do todo humano, do todo da humanidade, não podemos esquecer que nós somos o resto do mundo, o resto da humanidade, não no sentido pejorativo, necessariamente falando, mas ver que somos pessoas programadas, repetitivas, mecânicas, dioturnamente falando, por toda essa vida. Isso já é um filme antigo, milenar. E a cena se repete. Não conseguimos sair dessa redoma, dessa rotina, dessa labuta, dessa vidinha pobre, essa vidinha de segunda mão, talvez com raros lampejos de alegrias e felicidades. Não importa quantos anos você tem agora, sua faixa etária, talvez você seja criança, ou um adolescente, um adulto, um jovem, pessoa mais idosa, senil, enfim, esperando a morte chegar. Isso vale para cada um de nós, rico, pobre, ou qualquer outro senso de dualidade material, não importa. A gente precisa olhar para isso muito sério e honestamente. E talvez esse seja o nosso maior desafio nessa vida, nos encararmos, nos transcendermos, nos transpormos, nos libertarmos das coisas da mente,
da programação da Matrix plugada ao nosso cérebro, em todos os âmbitos da vida, desde que nascemos nesse mundo, em tudo, condicionado familiarmente, sexualmente, isso é gravíssimo, politicamente, economicamente, socialmente, religiosamente, socialmente, mundalmente, religiosamente, igrejaalmente. Você foi programado igual a toda a humanidade, a crer, a pensar, a ser. Tudo que lhe disseram, tudo, absolutamente tudo, o que o mundão lhe disse, o que a tradição lhe disse, tudo que a cultura lhe disse, tudo que as religiões lhe disseram, tudo que as filosofias lhe disseram, tudo que seu guru favorito, predileto lhe diz, que você o coloca no céu da inexorabilidade, no céu da soberania. Calma, bota o pé no chão, investigue, não haja somente no piloto automático, não é especular mentalmente, não é ser um intelectual, um impersonalista, um maia-fase, um pensador, um mero filósofo. Vê se tem procedência o que o orador fala, se é plausível, é pertinente, faz sentido ou não, se tem nexo ou não, se é procedente ou não. Se não for procedente, eu não quero nada seu, um centavo seu, reconhecimento seu, de posição minha, de nome meu, assim, tão insignificante que não merece comentário a respeito. Mas é a sua vida, é a nossa vida, a gente precisa olhar para isso. Não tem nenhuma autoridade aqui. Você pode olhar para isso, ouvir isso, se levar a uma catarse, a uma crise existencial para transpor-se, transcender. A gente precisa ver que a gente é robô, marionetes, vestindo máscaras diárias, ambiente com pessoas a gente trata assim, com outra pessoa a gente trata assado, com outra a gente fala assim, com outro fala assado, com o guru fala assim, com o iletrado fala assado, com o dito homem fala assim, se posiciona assim, faz assim, com a dita mulher se posiciona assim, faz assim, com o presidente da república, com o mendigo da rua, trata de forma assada. E assim vai. Somos convenientes. Somos separatistas. Fazemos acepções de pessoas inconscientemente. E agimos e falamos e fazemos de acordo com todo esse background, esse fundo que foi nos condicionado. Um dia no passado, tudo que nos enfiaram goela abaixo, meus senhores. Desde que você nasceu nesse mundo, você está programado, você foi programado religiosamente, fisicamente, psicologicamente, socialmente, sexualmente, principalmente, familiarmente, e todos os mentes possíveis e imaginários. Dizer que não é mentir para si mesmo. Você não acha? Estamos examinando o teor da questão. Não dizendo se é certo ou errado. Vendo o fato que somos meros robôs, personagens interpretando 1000 figurinos diários. Por toda a nossa vida, essa coisa que a gente chama de vida. Isso já vem de milênios. A gente não consegue sair desse jogo. O jogo do que chamamos de relacionamentos. Várias formas de relacionamentos, no trabalho, no colégio, no meio acadêmico, no meio social, no meio político. A gente incorpora agentes, personagens e atua de acordo com o momento tal, tempo, lugar e circunstâncias. Então estamos o tempo todo nesse jogo, essa labuta. Inconscientemente essa coisa está se manifestando, essa coisa está lá.
E a gente não consegue evitar isso. A gente é esse jogo, a gente é essa estrutura, a gente é esse sistema. A gente foi condicionado a isso e a gente ficou cego para isso, para não ver que a gente é robô. Um mero robô. Androides. Isso não é ficção, isso é realidade. Então, vida espiritual começa com a compreensão de si mesmo. O caminho é solitário. Muitos podem vir nos ajudar, nos orientar. Isso é bom, a gente deve ser humilde para ouvir, para aprender, para estar atento, ouvir terceiros, os mestres, gurus, professores. Mas depois o caminho é seu. Você sozinho, porque você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Ninguém vai adentrar o caixão ou ser fulminado numa fornalha de tantos mil graus se não for você mesmo. Cada um vai ter que encarar a sua própria dor, o seu próprio sofrimento, a sua própria verdade, a realidade no momento da hora H. Então, desconstrução, desconstruir tudo. Você vai dizer, eu desconstruo algumas coisas que me convém, até que as minhas máscaras não caiam, mas certas coisas eu não posso deixar minhas máscaras cair. Eu não posso deixar encarnar aquele personagem tal que me dá proteção psicológica, física, me esconde do mundo, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar e dizer de mim se eu agir de tal maneira, se eu fizer de tal maneira que vai de encontro ao sistema, a programação, as leis, as regras, os padrões. O orador não está pregando anarquismo, pelo amor de Deus, não é anarquia, não é ser baderneiro, confusioneiro, criar ruaça, como se diz, ser um vândalo. Não. Você pode ver isso, você pode perceber isso enquanto as palavras aqui são proferidas, não importa por quem. Não olhe para mim, me esqueça o orador. Ele nenhuma importância, nenhum significado tem. Eu sempre friso isso nos meus vídeos, nas lives, nas palestras, eu sempre friso isso. E então, que fará você a partir de agora que consegue ver esse vídeo? Talvez duro nas palavras, quer dizer, meio radical, meio fanático, meio negando a vida, negando o mundo. Não, você está no mundo, você é o mundo, nós somos o mundo. Nós somos isso. Esse background, esse imbróglio de estrutura física e psicológica orgânica. Entende, senhores? Desprogramar a mente de todas as suas certezas, de todos os seus conceitos, todos os seus preconceitos, das suas imagens, da dança das imagens, dos relacionamentos, da saciedade do prazer, do auto-preenchimento, das estruturas familiares, do casamento, do namoro, de certas amizades, da relação com o seu guru, com a pessoa comum e letrada, do mendigo da rua, daquele que passa fome, daquele que é milionário, dinheiralmente falando. Todos querem o poder de alguma forma, dominar o outro, possuir o outro sexualmente, namoralmente, matrimonialmente. Isso é uma realidade que dói, mas todos querem o poder em nome do falso moralismo, da autorreputação, do cargo, da posição eclesiástica que exerça, do nome espiritual que possa se ter, da posição, do título, das palavras. Tudo que você faz diariamente está programado, você é um robô, aí do colégio, para a faculdade. Não estou dizendo que você não vá à sua igreja, ao seu templo, ao seu guru predileto favorito, ao seu professor tal, à sua banda musical, ao seu ídolo musical, ao seu ídolo no futebol. Você tem que olhar para isso tudo. Você criou isso tudo, você mantém toda essa estrutura apodrecida. Não estou falando do esporte necessariamente, mas estou dizendo do que fizeram do esporte, do que fizeram das bandas, do que fizeram dos músicos. Você que é professor, que é expert em alguma matéria, você que é médico, que é intelectual, que é especialista em alguma área da medicina, da própria psiquiatria, da psicologia, do sistema professoral na área acadêmica, nas faculdades, nos colégios. Você que é guru, você que é um letrado, você que é um simples ser humano, isso atinge a todos, vale para todos. Então a gente percebe que estamos o tempo todo discriminando as pessoas, consciente ou inconscientemente, porque nós fomos educados assim, programados a agir assim, a gente nem percebe.
coisas na gente que estão manifestas, mas que ainda vão se manifestar, que a gente nem tem ideia do que está. Está tudo lá dentro da gente, ainda que a gente não tenha consciência. Temos milhões de eguinhos. Basta só cutucar. A gente pensa, agora eu cheguei, estou no céu, sou soberano, agora sou um devoto puro, sou santo, sou guru. Isso é infantil. Olhar para isso, desprogramar isso tudo que você foi educado. Que tal? Desprogramar-se sexualmente, você consegue? Você é isso, você é aquilo, você não é isso, você não é aquilo. Sempre é dualidade. E o conflito, a confusão e o conflito dos opostos. Tudo somos a própria confusão, somos o próprio conflito dos opostos. Em tudo. Condicionados organicamente a comer batata frita, pizza, não gosto do giló, gosto daquilo. O organismo está condicionado a acordar a tal hora todo dia. Tudo é condicionamento físico, psicológico, orgânico, material, mental. O cérebro está condicionado como uma caixa registradora. Ele está atuando mecanicamente, programadamente. É uma caixa registradora. Desprogramar isso tudo é morrer. Vai morrer psicologicamente, ainda que em vida. Aí talvez descobramos o que é Deus, de fato. Não o Deus que nos venderam, que não é Deus. Que nos ortocaram, que nos impuseram. A ideia de Deus não é Deus. A palavra não é a coisa descrita, necessariamente não. Entende? Bom, fiquemos com isto. Ruptura com tudo e todas as coisas. Romper com todos os equívocos existenciais proferidos pela ciência, pela história, pela tradição, pela cultura, pelo mundão, por todos os viés possíveis e imaginários da sociedade. Uma sociedade morta, uma sociedade doente, que pensa que está viva, mas que respira por aparelhos, nessa coisa que a gente chama de mundo material, de vida, quando não tem nada de vida. Perceber isso é dar o salto quântico, libertar-se, começar a aprender o que é amor, experienciar o amor, que não é posse, que não é domínio, que não é exploração, que não é sexo, que não é prazer. Descondicionar-se é um trabalho 24 horas no dia, dioturnamente falando. Você estaria disposto a isso? Você está disposto a isso? A deixar para trás? Com compreensão, com inteligência, não com fanatismo, robotificação, porque lhe mandaram, porque lhe disseram, porque lhe imputaram, lhe impuseram goela abaixo, mas porque você está vendo, porque você viu. A libertação vem com a compreensão de si mesmo. Isso não é um ato egoísta, de auto-isolamento, não, de vaidade, egoísta, de autocentramento, de centralidade. Não. Quando você vê o fato, essa visão explosiva, de fato, efetivamente de fato, ela mostra, diz o que tudo aquilo que não é, maia, ilusão. Quando você percebe o que não é, isso é a inteligência espiritual dizendo como é a coisa. Como o que é desmascara naturalmente o que não é. Ou seja, quando você acende a luz da sua casa, do seu quarto, da sua casa, a escuridão vai embora automaticamente. Você não precisa pedir a escuridão para ela ir embora. Ela vai embora, porque a luz chegou. Senhores, nós somos robôs manipulados, alienados, querendo ou não. Você é vítima, nós fomos vítimas. Nós somos vítimas do sistema. Nós somos vítimas da Matrix. O plug atrás, nos plugaram o cérebro, nos disseram tudo. E muitas das coisas podem ser verdade, mas muitas podem não ser. Precisamos aflorar a inteligência, a sensibilidade, aguçar a sensibilidade, a percepção, a lucidez é a palavra. Desprogramar a máquina, desprogramar o cérebro. Isso é o nosso maior desafio nessa vida, para cada um ser humano deste planeta. Desprogramar-se de tudo, do conceito de Deus,
que não é Deus, o Deus real. Do que você acha que é Deus, do que você acha e coloca Deus como soberano absoluto, do que seu guru, do que seu livro sagrado disse, do que você aprendeu nas escolas, com seus conhecimentos acadêmicos de física, matemática, história. Tudo é condicionamento. Do que a ciência lhe imputou como verdade absoluta e soberana, como ela não fosse vulnerável e equivocada em vários aspectos, em alguns sim, em alguns não. Poderia citar vários aqui. Eu não vi um caso agora, outra hora podemos entrar nessa questão que é hiperdelicada por natureza. Condicionados pelos seus professores nas vossas salas de aulas, nas escolas, nos colégios, nas faculdades, nas igrejas, nos templos. Ninguém lhes falou isso, não querem falar isso para você, tem medo de falar isso para você, mas você foi programado a agir de uma maneira, a pensar de uma maneira, ainda que em nome de Deus, soberanamente inexorável, transcendental, inconcebível, Jinja. O que falo vai de encontro à massa, ao conhecimento acadêmico, professoral das faculdades, das religiões, dos gurus, dos líderes espirituais. Eles vão até certo ponto, mas eles não vão na ferida, na infecção, porque senão vão perder o seu dinheiro, vão perder você. Eles querem se achar dono de vocês, possuidores de vocês, em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Deus não é possessivo. Ele é, ele está, quando a mente não está, quando você, como o eu não está presente. Olhar para o fato, encarar o fato, vai doer. Eles não vão lhe dizer isso porque eles têm medo de perder os discípulos, medo de perder as ovelhas das congregações deles, das instituições religiosas deles, acadêmicas, esvaziarem-se, perderem adeptos, perderem dinheiro, dízimo. É sério. A libertação da dualidade, o fim da dualidade, pode trazer essa percepção, esse ver, essa compreensão, esse entendimento, não apenas teórico, porque você leu, porque você estudou, porque seu guru predileto lhe disse, sua religião lhe disse, seu psicólogo, seu psiquiatra, seu sei lá o que maior lhe disse. Mas você precisa ver por você mesmo, desconstruir tudo que você foi programado, tudo, absolutamente tudo, Senhor e Senhora, tudo, sabe o que é tudo? Não é só mexer na superfície, na periferia, não. É ir lá no seu buraco negro, extirpar a ferida, dar o antibiótico certo para aquela infecção, morrer em si mesmo, trabalhar-se, descobrir o que é a vida, o que é amor de verdade, o que é Deus de verdade, desconstrução de você mesmo, morrer. Por favor, não estou sugerindo que você se leve sua vida a cabo, não é isso, pelo amor de Deus, hein? Não é isso. A morte psicológica, a autocompreensão, o autoconhecimento, o trabalho de si mesmo. Desconstruir suas certezas, suas opiniões, suas crenças camuflantes, né? Aliviantes, anestesiantes, suas fés cegas. Desconstruir opiniões, juízos de valores. Desconstruir tudo aquilo que disseram que você é ou que você não é. Você consegue isso? Você vai falar de tudo, mas na hora de tocar no ponto X da questão, no ponto G, você vai fugir. Você não vai querer encarar isso. Findar
a estrutura do pensamento condicionado em todos os sentidos, do corpo condicionado, do organismo condicionado, é tudo condicionamento. Nós somos robôs, ainda que em nomes de Deus. E a vida, a espiritual, o segredo de vida, começa com a compreensão de si mesmo, compreendendo que esse castelo, ou todos os nossos castelos de ilusões, são meras ilusões. Isso dói, é uma dor terrível, como fosse uma traição, uma punhalada nas suas costas, nas nossas costas. Tipo, passar a vida inteira acreditando que aquilo é verdade, aquilo é absoluto, quando não é, ou pode não ser, pode ser que não seja. Admita essa possibilidade. E vai descobrir um novo, diferente. Respire. Pense nisso. Esteja bem. Deus abençoe.